Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E o assunto de hoje é um tema que nós temos que estudar com muita reverência, com muito cuidado, que é sobre a Trindade na Bíblia e como podemos entender esse importante assunto do cristianismo. Será que a Trindade tem uma origem pagã? Será que a Bíblia realmente é um livro que fala da Trindade? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, que, aliás, foi um tema que vocês pediram, e eu estou cumprindo a minha promessa. Vocês fazem a solicitação do tema nas redes sociais, e a equipe passa para mim, a gente prepara uma aula, e toda segunda-feira apresentamos para vocês aqui. Mas para que esse canal tenha mais alcance e beneficie a mais pessoas, é muito importante que você deixe aqui o seu comentário, o seu pedido de novos assuntos, tá bom? É extremamente importante você se inscrever no canal e, se gostar do conteúdo, é claro, deixar o seu like, tá bom? Não esqueça de deixar ali o seu joinha, assim a gente consegue atingir a mais e mais pessoas. E dois recados rapidinho para você antes de começarmos o tema da Trindade na Bíblia. O primeiro recado é o seguinte: agora no mês de outubro, dos dias 22 a 25 de outubro, nós teremos o nosso congresso de Arqueologia e Ciências Bíblicas aqui no NASP, tá certo? Vamos trazer arqueólogo e historiador de vários lugares do mundo, de Israel, dos Estados Unidos, do Peru, tem gente que vem da Europa, ou seja, vamos ter aqui um grande encontro de profissionais dessa área que vão trazer as suas contribuições, as suas pesquisas, e você vai ser beneficiado com esse conteúdo. Eu também serei um dos palestrantes ali, um dos participantes. E quem sabe será uma oportunidade que eu terei de conhecer você pessoalmente, você vai poder estar no NASP, conhecer o MAB, o Museu de Arqueologia. Ano passado o encontro foi um sucesso, e esse ano promete ser ainda melhor. Então, aqui nesse vídeo já você tem o link que você pode se inscrever no nosso congresso aqui do NASP em outubro. Deixa eu só tirar esse barulhinho aqui, pronto. Em outubro, e eu conto com você, tá bom? O segundo recadinho é que eu escrevi um livro que, engraçado, eu já escrevi vários livros, mas às vezes eu tomo tempo para reler os livros que escrevi. E eu estava relendo o livro de Maria Madalena, A Verdadeira História, tá aqui, e eu falei, poxa, tem umas coisas aqui muito legais quando eu pesquisei e até falei, poxa, eu acho que mais pessoas vão saber disso aqui. E veio uma ideia que eu achei muito legal, que era de dar o Maria Madalena de presente para todos os novos alunos da plataforma Bíblia Comentada. Então, se você é aluno da Bíblia Comentada, você pode, quem sabe, entrar em contato com a equipe, como é que você pode mudar a sua modalidade ali, mas, por enquanto, é para os novos alunos. Então você vai se inscrever na Bíblia Comentada, na modalidade anual ou premium, se tornar meu aluno, e eu mandarei de presente para você em qualquer lugar do Brasil um exemplar de Maria Madalena Verdadeira História autografado. Será que Maria Madalena era realmente uma prostituta, como muita gente diz? Eu lembro lá em Minas o pessoal usando aquela expressão, lá vem ele com essa cara de Maria Madalena arrependida. Será que Maria Madalena era de fato a mulher de João capítulo 8, aquela sobre a qual Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Olha que você pode se surpreender com essa pesquisa que eu fiz de anos sobre a história de Maria Madalena, inclusive indo em loco. Aqui tem coisas que eu pesquisei a partir da própria cidade de Magdala, de tudo que foi estudado, foi publicado a esse respeito, e está aqui para você. Maria Madalena, a verdadeira história. Mas só para aqueles que se tornarem agora alunos da plataforma Bíblia Comentada. Tá bom, Rodrigo, então mês que vem eu entro. Olha, eu não garanto, porque é somente enquanto durar o estoque, tá bom? Muito bem, meus queridos. Vamos agora, então, para o nosso tema sobre a Trindade na Bíblia. Tem muita gente que pergunta, e realmente é um assunto complexo, ele não é um assunto fácil. Eu me lembro que quando eu estava no mestrado de teologia, eu estudei com o padre Upiano Vasques, o livro A Trindade, de Santo Agostinho. Eu tenho ele aí, todo marcado. A gente ficava ali com o texto em latim, o outro em português, e anotando não somente alguns erros de tradução que o professor apontava, mas também a profundidade com a qual Santo Agostinho escreveu aquele livro da Trindade. Concordo 100% com toda a argumentação de Santo Agostinho? Não. Tem coisas a respeito da Trindade que eu acho que Agostinho foi, por demais, platônico e filosófico na defesa da Trindade, mas noutras partes eu acho que ele foi brilhante.
E existe uma lenda, pelo menos uma tradição, acerca do momento em que Santo Agostinho estava escrevendo esse livro. Santo Agostinho demorou 30 anos para escrever o Tratado sobre a Trindade. 30 anos. Olha, eu não gastei 30 anos escrevendo nenhum dos livros que eu publiquei. Imagina 30 anos. E essa tradição, ou essa lenda, diz que Santo Agostinho teve um sonho, ou uma visão, que eu vou colocar aí para você ver uma imagem. Tem vários quadros, vários Caravaggios, vários quadros renascentistas que retratam essa suposta visão ou sonho de Santo Agostinho. Ele estava andando numa praia, quando ele encontrou um menininho, tá vendo aí na cena, ele com um livro na mão, esse livro era o livro da Trindade que ele estava escrevendo, e o menino estava fazendo um buraco na areia com o dedinho, e com uma concha ele pegava a água do mar e jogava dentro do buraquinho. Com outra concha, pegava novamente a concha, enchia de água e jogava no buraquinho. Então Santo Agostinho teria perguntado ao menino: o que você está fazendo, meu filho? E o menino teria dito para ele assim: eu estou querendo com essa concha colocar toda a água do mar dentro do buraquinho que eu fiz aqui na areia. Aí o Santo Agostinho, como homem adulto, evidentemente falou com ele: meu filho, você nunca vai conseguir isso. A água do mar não cabe nesse buraquinho, ainda mais trazida por uma concha. Aí o menino teria dito para ele assim: mas que estranho, porque o senhor está querendo colocar na cabeça das pessoas todo o conhecimento da Trindade a partir de um livro? E depois disso, a história diz que o menino desapareceu e que seria o próprio Jesus que havia aparecido para ele em forma de criança. Seja verdadeira ou não essa experiência epifânica de Santo Agostinho de Hipona, o fato é que ela realmente nos coloca diante do dilema de estudar a Trindade. É um tema realmente difícil, porque estamos falando da própria essência de Deus. Tanto é que na alta teologia da Idade Média, havia aqueles, como o próprio Santo Tomás de Aquino, que acabou indo um pouco para essa área, que adotavam, às vezes, um parecer mais apofático da teologia, e outros um parecer mais catafático. O que é isso, Rodrigo? Apofático e catafático? Calma que eu vou explicar para você. A teologia catafática é aquela que fala de Deus com tantos detalhes que parece que Deus é um objeto. É aquela que arvora até a petulância de dizer que teologia é a ciência de Deus, o estudo de Deus, como se Deus fosse um objeto a ser estudado. Isso não funciona. É a teologia catafática, ela está num extremo. No outro extremo está a teologia apofática, que é aquela que coloca Deus tão distante, tão distante, tão distante, que, como disse o próprio Santo Tomás de Aquino, a teologia só falou daquilo que Deus não é, porque o que ele é em essência, ninguém sabe, nem nunca saberá. Bom, não ficando nem no extremo da teologia apofática, nem da catafática, eu acho que o equilíbrio aqui seria ficarmos com a revelação bíblica, porque a própria Bíblia diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são dadas a nós, correto? Então nós podemos ter acesso àquilo que Deus revelou de si mesmo, porque esse é um dado importante para você ter acerca desse livro, a Bíblia Sagrada. A Bíblia não apenas revela que Deus existe, ela revela verdades acerca de Deus. E podemos nos apegar a essas verdades. E é com essa base bíblica que nós vamos estudar a Trindade. Então hoje eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, porque eu vou ter que colocar vários slides aqui com algumas coisas escritas para nortear a nossa aula. Eu estou fazendo isso por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que muitos de vocês assistem novamente o vídeo durante a semana, então pode ser que você congele aquela parte ali para tomar nota das passagens bíblicas que eu vou mencionar, os textos que eu vou escrever e algumas citações que eu vou fazer, tá bom? Em primeiro lugar, o que é a Trindade? Vamos analisar isso aqui. A Trindade é o seguinte: nós acreditamos num único Deus que é constituído de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade não é triteísmo, não são três deuses, nem modalismo, um Deus que apresenta às vezes na forma de Pai, um Deus que às vezes apresenta na forma de Filho e de Espírito Santo, tá bom? A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, mas o conceito dela está na Bíblia. Então, quando algumas pessoas imaginam a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sentado num banco de jardim conversando, isso não é Trindade. Isso é triteísmo, são três deuses. Mas também não significa que a Trindade é um Deus com três cabeças, sabe?
Ou que é um Deus só, que às vezes aparece como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito Santo. Não. São três pessoas distintas, mas um único Deus. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas se são três pessoas distintas, por que você não pode fazer a imagem dos três sentados debaixo de um banco de árvore conversando? É porque a imagem trinitária de Deus não é algo que eu consiga uma comparação na natureza. Não existe nada na natureza que se equipare à Trindade. Então, é bobagem dizer, a Trindade, três em um, é simples. O Sol também são três em um, porque o Sol é o calor, o brilho e o próprio astro-rei, três em um. Ou, quem sabe, a água, que às vezes está no estado líquido, sólido e gasoso. É o mesmo elemento, é o mesmo ser em três formas diferentes? Não, você não pode comparar a Trindade à água, você não pode comparar a Trindade ao Sol. A Trindade é incomparável, porque Deus é incomparável. O próprio Deus falou na Bíblia, a quem me comparareis para fazer-me igual? Então não existe nada na natureza que eu possa falar assim, não, Deus é exatamente isso aqui, olha. Em metafísica, que é uma das matérias mais difíceis da faculdade de teologia, de filosofia que eu fiz lá em São Paulo, a metafísica, ela estuda, metafísica e lógica, foram as duas matérias mais difíceis. A metafísica estuda a noção de ser, é a doutrina de ser. O que significa ser? E quando a metafísica fala do ser de Deus, isso está muito na Suma Teológica São Tomás de Aquino, nós só podemos falar de Deus por analogia, tá certo? Por analogia. Você não pode falar de Deus nem por univocidade, nem por equivocidade. O que é isso? Tudo que você vai falar do que está em redor, você vai descrever as coisas de três maneiras: univocidade, equivocidade ou analogia. O que é univocidade? Univocidade é quando eu digo assim, o cachorro é um mamífero, o gato é um mamífero, a baleia é um mamífero. Então a palavra mamífero, ela serve igualmente para os três seres que eu falei. Aí eu estou falando do cachorro, da baleia e do gato por univocidade. Um é tão mamífero quanto o outro, tá certo? Ou eu posso falar por equivocidade. Equivocidade é quando você fala que uma coisa é completamente oposta à outra. Então, por exemplo, quando eu falo o cachorro é um cão, existe uma constelação no espaço chamada Cão Maior. E muitas vezes as pessoas se referem ao diabo como o cão. Mas nessas três situações, a palavra cão não permite nenhuma correlação entre os três elementos. O cachorro não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com constelação. E aí você falou por equivocidade. E a terceira forma, você pode falar das coisas que existem por analogia, que é uma sombra que dá a entender um pouquinho do que é o outro, mas não é exatamente igual. Então, de Deus só podemos falar por analogia e não por comparação perfeita. Significa, então, dizer que, vou colocar aqui, a Trindade é um mistério porque Deus é um mistério. E muita gente já trava aqui. Ah, mas se é um mistério, como é que três podem ser um podem ser três? Isso não faz sentido. Se não faz sentido, eu não aceito. Aí eu coloco, será que Deus seria incoerente apenas por ser misterioso? A gente tem que lembrar que na Bíblia Sagrada, mistério não quer dizer algo impossível de existir. Mistério na Bíblia significa algo que a nossa inteligência não consegue alcançar, tá bom? E até é interessante dizer isso, porque, repito, mistério não significa algo que não exista. Mistério significa algo que a minha mente não consegue alcançar, por isso é misterioso. Então, Deus é misterioso. Agora, a Bíblia, ao afirmar que Deus é misterioso e que a Trindade é um mistério, ela democratiza a nossa incompreensão de Deus. Porque Deus é um mistério para o leigo, para o teólogo, para o padre, para o bispo, para o cardeal, para o pastor, para o apóstolo, para o papa, para o líder muçulmano. Deus é um mistério para o ateu, Deus é um mistério para todo mundo. Ninguém tem capacidade de compreender na essência o ser de Deus. Todos nós precisamos de uma revelação de Deus para podermos conhecer algo a respeito dele. Ou seja, o próprio Deus tem que se revelar para que nós possamos saber alguma coisa dele. Isso é uma democratização. Não existe uma elite espiritual que saiba mais sobre Deus.
O teólogo não pode falar, eu sou um especialista em Deus, da carteirada, sabe? Não discuta comigo porque eu tenho doutorado em teologia, eu sei mais sobre Deus do que você. Não existe isso. Então, quando a gente fala do mistério da Trindade, a Bíblia está democratizando. Era o gnosticismo combatido pelo apóstolo João e os primeiros cristãos no período pós-apostólico, era o gnosticismo que criava uma elite de Deus, que eram aqueles iniciados, que sabiam verdades, segredos sobre a divindade, que os demais não iniciados não conheciam. E eram também os gnósticos que criaram esse mistério, porque eles diziam também na época do apóstolo João que um Deus espiritual que se encarna também é um contrassenso. Então hoje quem não aceita a Trindade diz um Deus que são três e um ao mesmo tempo não faz sentido, é loucura. No passado também diziam um Deus que se fez carne e habitou entre nós também é loucura e não aceitavam. E João escreve na sua epístola que aquele que nega que Cristo veio em carne é do anticristo. Então, cuidado com o fato de você rejeitar algo a respeito de Deus apenas porque é misterioso ou porque sua mente não alcança. Como eu estou dando essa aula para pessoas que já partem do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, porque se eu desse essa aula para ateus, eu ia usar outra abordagem. Mas eu estou agora voltando para você que já crê na Bíblia como palavra de Deus, tá bom? Você que crê na Bíblia como palavra de Deus não pode argumentar que a Trindade é inaceitável porque ela é misteriosa e não faz sentido na mente humana. Se você usar esse tipo de argumento, você está minando a própria fé cristã. Por quê? Porque existem várias outras verdades da fé cristã que também desafiam a lógica humana. Por exemplo, muitas pessoas que não aceitam a Trindade, porque ela não faz sentido, aceitam a encarnação de Jesus, que também não faz sentido. Como é que Deus pode ter encarnado? Muitos que não aceitam a divindade de Jesus, porque eu disse isso aqui pela seguinte razão, tem aqueles dualistas também, dualistas não, é uma espécie de dualismo, é que dualismo mesmo é a separação não harmônica entre dois elementos. Mas a palavra dualista também, ela foi usada por uma outra modalidade de pessoas que não aceitam a trindade, mas aceitam a dualidade, Deus Pai e Deus Filho, tá bom? Aqui já é uma semântica da palavra dualismo que originalmente tinha outro significado. Tem pessoas que aceitam que Jesus e o Pai são Deus, só não aceitam o Espírito Santo. Mas como é que Jesus, Deus, encarnou? Há pessoas que não aceitam que Jesus seja Deus, porque é um mistério, mas aceitam que ele nasceu de Maria virgem. Como é que Maria, então, virgem, poderia dar à luz a um menino? É um mistério também. Como é que Jesus pode ter subido para o espaço sideral num corpo físico de carne e osso, sendo que a atmosfera faria esse corpo explodir? Então, nós não devemos rejeitar algo porque não faz sentido na mente humana. Nós podemos rejeitar algo porque não tem base bíblica. Se você fala, eu não acredito na Trindade porque ela não tem base bíblica, tudo bem. Mas se você falar, eu não acredito na Trindade porque esse negócio de 3, 1, 1, 3 não faz sentido, não, essa não é argumentação. Tá certo? Agora sim, eu estou pronto para a gente entrar nessa seara e ver se a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, oferece ou não base para crermos na Trindade. Mas antes disso, eu quero também explicar para você alguns termos importantes que a gente deve tratar. Em primeiro lugar, o tamanho de Deus. Quão grande é Deus? Se você perguntar na escola primária, né, qual o tamanho de Deus? Aí a menina fala assim, Deus é muito grande. A outra me pergunta assim, mas grande como? Maior do que a minha casa? Que criança é assim, né? Maior do que minha casa. Deus é maior do que o Brasil? Deus é maior que o mundo inteiro? Quando as crianças fazem essa pergunta ali na escola infantil e uma fica dialogando com outra, elas estão, de um jeito infantil, colocando uma questão que é tratada pela metafísica. Qual é a dimensão de Deus? Qual o tamanho de Deus? Em primeiro lugar, que temos que aprender que Deus não é coisa, portanto, dimensões e descrições espaciais e temporais são difíceis de ser aplicadas a ele. Ou seja, não existe um espaço que caiba Deus. Tanto é que, quando a gente vai em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, eu encontro esta passagem bíblica aqui, 2 Crônicas 2, versículo 6.
Veja o que Salomão disse. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Salomão, quando estava fazendo o templo de Jerusalém, ele pediu uma coisa paradoxal: o Senhor habita nesse templo. Mas ao mesmo tempo que ele pediu, o Senhor habita nesse templo, ele falou, mas assim, quem sou eu ou qualquer ser humano para fazer um edifício que caiba ao Senhor, porque nem os céus dos céus te podem conter. Ou seja, Deus está acima de tudo. Não existe um espaço que caiba a Deus. Então, qual que é o tamanho de Deus? Não existe um espaço que caiba a Deus. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus é paradoxal, mas ele não é contraditório. Preste atenção nesse desenho aí. Eu vou dar até uns segundos de silêncio para você poder olhar com calma. Olha bem, preste atenção. Você está vendo como essa peça de arte? Isso aqui é um paradoxo, não é uma contradição. Olha bem, é um paradoxo. Está dando um nó na sua cabeça como é que está essa peça de arte aí, né? Está dando um nó na sua cabeça. Mas, repito, isso é um paradoxo, não é uma contradição. Então, o fato de Deus fugir da nossa capacidade intelectual e, às vezes, ele ser, ao mesmo tempo, infinito e finito, ele ser alguém que não tem um espaço que o caiba e ainda assim ele fala que habita no coração do contrito e habita no templo de Salomão, como? Se nenhum espaço cabe Deus, como é que ele habita no templo? Se nenhum espaço é grande o bastante para cabê-lo, como é que ele habita no meu coração? Isso é um paradoxo de Deus. O paradoxo é uma forma muito sofisticada de apresentação da realidade. É diferente da contradição. Algum exemplo que eu posso dar de paradoxo? Eu posso falar com você assim, estou farto de não ter nada. Bom, se eu não tenho nada, como é que eu estou farto? Se eu estou farto, como é que eu não tenho nada? Mas é uma verdade, não é uma contradição. É uma verdade paradoxal. Isso foi só um exemplo para você entender que Deus pode sim ser três e um ao mesmo tempo, ser infinito e caber no meu coração ao mesmo tempo, tá bom? Mas voltando a essa questão do tamanho de Deus, o problema é que quando a gente imagina o tamanho dele em relação ao universo, mesmo sabendo que o universo não cabe Deus, a gente imagina isso aqui, ó. É esse o desenho que você imagina, o universo na mão de Deus e Deus ali fora. Esse desenho é muito emblemático, realmente, você pode imaginar o universo todo assim, cabendo nas mãos de Deus, e Deus muito maior, mas esse desenho não condiz com a verdade bíblica. Eu vou explicar o porquê para vocês. Nós sempre pensamos em termos de dimensões temporais. Tudo que nós imaginamos, nós só imaginamos dentro de 4 dimensões. 4 dimensões: largura, altura, profundidade e tempo. Pode conversar com um físico que ele vai confirmar isso que eu estou falando para você. E mesmo depois que conversar com um físico, faça um exercício. Tudo que você imagina dentro dessas dimensões. Você imagina alguma coisa larga o bastante, profundo o bastante, alto o bastante. É sempre isso. Largura, profundidade e altura. E o tempo. Alguns até dizem que o tempo, na verdade, nós não conseguimos testemunhar, nós temos uma ideia do tempo, e essa ideia sempre é linear. A nossa ideia de tempo, embora outros povos tinham outros conceitos de como o tempo processa, mas nós aqui no Ocidente, no século XXI, a nossa ideia de tempo é linear. É um passado que não mais existe e um futuro que ainda não chegou. E um presente que eu nunca consigo pegar, porque a cada nanosegundo ele vira passado. Então, por isso que alguns dizem que até a dimensão temporal é uma coisa que nós temos mais na mente do que na observação. Nós não conseguimos observar o tempo, porque a cada momento, a cada nanosegundo, ele está virando passado, então ele não existe mais se virou passado. E o futuro não chegou, então o que é o presente? E além dessas 4 dimensões, largura, altura, profundidade e tempo, alguns físicos falam que tem pelo menos mais umas 11, alguns falam até de 20 e tantas diferentes dimensões no universo, mas nós só captamos essas 4 aqui. As outras, nós não conseguimos nem prová-las. Agora raciocine comigo. Se há pelo menos mais 10 ou 20 dimensões além dessas que nós não conseguimos perceber,
Imagina Deus, então, que está além de qualquer dimensão. É por isso que quando nós imaginamos Deus, nós só conseguimos conceber Deus dentro dessa dimensão que eu falei, largura, altura e profundidade. Mas Deus está além disso. Deus está muito além dessas dimensões. Agora, isso não significa que Deus seja uma névoa, alguma coisa, não. O que a Bíblia diz que Deus é aquele que habita na luz inacessível. Então, a única maneira que nós temos de conhecer esse Deus é se ele se revelar. Porque ele é tão absoluto, tão. Imagina um ser que não teve começo nem terá fim. Até a nossa dimensão temporal aplicada a ele fica complicada. Isso não significa dizer que Deus é atemporal. Deus não é atemporal, Deus tem o tempo dele, mas o tempo de Deus certamente não é o tempo do nosso relógio. Lembra que Pedro falou que para o Senhor 1000 anos são como um dia, 1000 dias como um ano, 1000 dias como um ano. Então, quer dizer, ele não tem essa dimensão que nós temos de um tempo que vai modificando, que eu comecei a live com vocês, estou fazendo um movimento com a mão aqui. O mover de Deus é diferente do mover humano. Deus não duela com a sua própria vontade. Deus não precisa de nada e ainda assim nos desejou. É impossível você falar de um Deus desse, um Deus cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte alguma. Então nós só podemos falar de Deus à medida que temos uma revelação dele a partir das Escrituras. Tá bem? Então, vamos colocar alguns conceitos que a teologia e a filosofia trabalham para você entender as abordagens que há a respeito de Deus. O primeiro conceito é o monoteísmo. Você pode anotar no caderninho aí. Monoteísmo é a crença absoluta num único e verdadeiro Deus. Monoteísmo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as 3 religiões monoteístas do mundo. As demais são politeístas. Aí vem o segundo conceito. O politeísmo é o oposto do monoteísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses ao mesmo tempo. Aí tem o número 3, o enoteísmo, às vezes chamado também de monolatria. O enoteísmo é o seguinte: a pessoa adora um só Deus, mas acredita na existência de outros deuses. Entendeu? Ele não é politeísta porque ele não adora vários deuses. Mas ele também não é monoteísta porque ele acredita na existência de vários deuses. Então ele é enoteísta. Ele tem o Deus da devoção dele. Seria mais ou menos como uma pessoa aficionada por futebol, que ele é torcedor do Atlético Mineiro, mas ele reconhece que existe o Cruzeiro, existe o Vasco, existe o Flamengo, existe o Corinthians, existe o São Paulo. Ele só torce para um time, mas ele acredita na existência de outros times. Esse é o enoteísta. Inclusive, existe um debate na academia se o povo de Israel passou por uma fase de enoteísmo para depois virar monoteísta. Porque a linguagem que Deus usa, não terás outros deuses diante de mim, parece que o povo acreditava na existência de outros deuses. Embora tanto em Moisés como em Isaías, Deus já orientava o povo de Israel. Eu sou o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro. Antes de mim, nenhum Deus se formou e depois de mim, nenhum haverá. Então, o monoteísmo é muito claro na linguagem de Moisés e de Isaías. Porém, a bem da verdade, houve muitos momentos de apostasia em que o povo trocou o Deus de Israel por Baal, por Áshera, por algum deus pagão, por Dagon. Então, mesmo que eu não saiba dizer se o povo teve uma fase enoteísta ou não é que eu não saiba, é que isso seria um assunto para a gente discutir em um outro momento. Uma coisa é certa, houve momentos em que o povo de Israel voltou-se para o politeísmo ou para o enoteísmo, trocando o Senhor por outro Deus ou querendo adorar dois ao mesmo tempo, Deus e Baal, tá certo? Mas você já entendeu o que é o enoteísmo? Existe também o panteísmo ou monismo. O que é o panteísmo ou monismo? O panteísmo ou monismo diz que tudo é Deus. Ou seja, Deus é tudo. Na verdade, o Deus que existe é o próprio universo. O universo é Deus. Então, Deus é a planta, Deus é a água, Deus é a flor, Deus é o ser humano, tudo é Deus. Panteísmo. Panta, em grego, tudo, theos, Deus, tudo é Deus. E o monismo, que é muito praticado em algumas correntes
religiosas da Índia também coloca assim, tudo é Deus, tudo é Deus. E você tem, por fim, o panenteísmo, ou chamado também de krausismo, de Karl Krause, foi um teólogo do século XIX que criou esse conceito do panenteísmo, que ele quis sofisticar o panteísmo. Ele disse assim, não é que tudo seja Deus, mas tudo está em Deus. Então, o panenteísmo diz que o universo está contido em Deus, mas que Deus vai além do universo. Então, o panteísmo acredita que o universo coincide com Deus. O panenteísmo diz que o universo faz parte de Deus. Então, seria mais ou menos o seguinte, é como se eu agora fosse Deus, e o que eu sou é o universo. Então o universo está tudo aqui, ó. Meu corpo todo é o universo. Então qualquer célula minha é Deus. Tudo é Deus. Esse é o panteísmo. O panenteísmo. O universo é o meu fígado. Ele está em mim, mas eu sou maior do que ele. Agora, dessas 5 posições, a meu ver, a única que realmente é matizada na Bíblia é a número 1, que é o monoteísmo, que nós vamos tratar aqui sobre isso com vocês. Agora vamos lá, o primeiro texto que a gente tem que abordar é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Você conhece esse texto? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Opa, passei demais aqui. Deuteronômio 6, verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é praticamente o suprassumo da teologia judaica, que até o Shema Israel. Aqui eu tenho o texto em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, né, o nosso Senhor é o único Deus. Quando você vai para Marcos capítulo 12, 28 a 30, alguém perguntou para Jesus também qual que era o principal dos mandamentos, e Jesus repete esse texto aqui do Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Então, qualquer doutrina para ser condizente com a Bíblia, ela não pode abrir mão dessa máxima do Antigo Testamento que Deus é um. Mas agora eu tenho que explicar para vocês o que significa Deuteronômio 6, verso 4. Será que, então, aí você já matou a trindade, porque se Deus é um, então não podem ser 3 pessoas. Calma, entendeu? Será que Deus pode ser 3 pessoas, mas que falou que Deus é só um? Eu vou mostrar para vocês aqui de novo o texto hebraico, só que com uma parte amarela ali, que é da palavra errad. E aqui eu coloquei o texto hebraico, inclusive com a transliteração. Transliteração é quando você pega as letras hebraicas e coloca com uma letra brasileira para você ter uma noção aproximada do som. Então você tem Shema Israel, Adonai, quando eu falo Adonai ou Hashem, é a mesma coisa, está escrito lá Hashem, a terceira, Hashem ou Adonai é uma maneira que os judeus têm de falar de Deus sem pronunciar o nome sagrado de Deus. Mas onde está escrito Hashem, aí a terceira palavra, eu esqueci de dizer uma coisa importante para vocês. O hebraico se lê da direita para a esquerda, tá bom? Da direita para a esquerda. Então, voltando, olha, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Aí tá Hashem Eloheinu. Então eu estava explicando para vocês que Hashem, ou Adonai, que significa Senhor, Hashem é o nome, Adonai é o Senhor. É a maneira que os judeus têm, os religiosos até hoje, de evitar falar o nome sagrado de Deus, que é chamado de tetragrama, porque ele tem 4 letras, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Essas 4 letras fazem o nome sagrado de Deus, que é impronunciável no entendimento judeu. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor, é o único. Aí falar, Adonai Echad, é um. O que significa esse fato de Deus ser um? Aqui nós temos que explicar que existem 2 palavras em hebraico para um. Você tem uma terceira, mas eu quero falar só dessas 2 aqui. Você tem a palavra Echad e você tem a palavra Yahid. Eu vou explicar para você qual que é a diferença. As 2 palavras, Errad e Yahid, podem significar um, primeiro, no sentido literal. Tá certo? Errad, às vezes, tem um sentido de primeiro, número ordinal, ou número cardial, um, tá certo?
Mas errad, às vezes, dependendo do contexto, pode assumir um sentido de um plural. O que é isso, Rodrigo? Nunca ouvi falar de um plural. Fique tranquilo que eu vou dar exemplos e você vai entender isso nessa aula tranquilo. Errad pode ser uma unidade que comporta outros elementos. Tanto é que quando Maimônides estava escrevendo uma espécie de declarações de fé judaicas, ele ficou incomodado com a palavra errad, de Deuteronômio 6, verso 4, e ele falou, nosso Deus é um, e colocou Yahid. Ele não usou a palavra errado, porque Maimônides, esse grande rabino do judaísmo, entendeu que a palavra errado, ela podia dar dúvida. Então ele mesmo admitia isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Olha como é que errado pode ser um plural, que parece contrassenso, né? Contraditório. Vamos lá. Gênesis 1, verso 5, quando diz, o primeiro dia, Yom Echad, ele é composto de tarde e manhã. Houve tarde e manhã o Yom Echad. Então, veja bem, composto de tarde e manhã. Gênesis 2, 24. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Basar Echad. Olha, uma só carne composta do homem e da mulher. Gênesis 11, verso 6. A humanidade rebelada é descrita como um só povo. Am Echad. Am Echad. Um só povo, mesmo composto por várias pessoas. Jeremias, capítulo 32, verso 39. Na nova aliança, Deus promete dar um só coração a todo o seu povo. Lev Echad. Um só coração. Uma unidade espiritual na diversidade. Então você está vendo aqui que nós temos vários exemplos em que a palavra errad significa um composto, ou um plural, um composto de vários elementos. Agora, atenção. O que muita gente apresenta de objeção a essa declaração que eu fiz é que tem várias situações no hebraico onde errad significa um mesmo, um literal, como se falasse assim, olha, eu tenho aqui, sei lá, um celular. Só um. Não são dois. Errado. Sim, existem esses termos, mas o que os gramáticos da língua hebraica apresentam é o seguinte. Há situações em que errad significa um só, e há situações em que errad significa um composto. Como, por exemplo, as passagens bíblicas que eu citei, e há várias outras. Agora, quando você fala Yahid só significa um mesmo. Yahid não tem o sentido de um composto. Então, se Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tivesse dito Shema Adonai Eloheinu... Não, Shema... nossa, agora deu um branco aqui. Vamos lá, vamos ler no hebraico de novo aqui, a gente vai pegar direitinho. Se no hebraico tivesse assim, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid, aí realmente eu tinha um problema para a Trindade. Porque estaria dito, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não tem como ter pluralidade nesse um. Aí deveria estar escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid. O Senhor é um absoluto. Mas está escrito Adonai Echad. Então, aqui não é uma contradição com a Trindade, porque Echad pode ter um sentido de um composto, como eu mostrei para vocês, tá bom? Diferente de Yahid. Tanto é que, olha que curioso, na Bíblia da nova New Jewish Publication Society, que é uma Bíblia publicada pelos judeus, da Tanakh, e também tem pessoas de outras confissões religiosas ali, mas é uma Bíblia aprovada por rabinos. Olha como é que ela traduziu em inglês o Shema Israel. Hear, O Israel, our God alone. O nosso Senhor apenas, tá bem? O somente. Então, em vez de ler a frase como
o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, é mais preciso lê-la como o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. E uma forma de até facilitar essa tradução aí é você comparar com o texto de Zacarias 14:9, que também na Bíblia judaica está escrito assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um e o seu nome um. Tá bom? Ou seja, há outros reis, mas naquele dia somente o Senhor será rei. Então aqui está dizendo assim, o Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor somente. Não vamos ter outros. Interessante eles terem traduzido o Senhor somente. Enquanto muitas Bíblias só falam, ouve, ó Israel, o Senhor é um, lá colocou o Senhor somente. O Senhor somente. Os próprios judeus admitem isso, que existe uma diferença entre Errad e Ahid. E só para você ter uma noção que eu não estou inventando isso aqui para favorecer a Trindade, existem vários gramáticos judeus que admitem que o Errad, usado ali em Deuteronômio 6 verso 4, pode significar uma unidade plural, ou um composto. Tem um livro muito importante do judaísmo, que é o Zohar. O Zohar é uma obra do 2º século, que ela é atribuída a um rabino chamado Shimon Bar Yochai, ou Rashbi, como é o apelido dele, que seria um judeu perseguido pelo Império Romano, e seria do 2º século. E o Zohar, embora as versões que temos dele são medievais, ele é muito usado por judeus, inclusive da linha da Cabala e tudo mais. E eu não estou falando que eu concordo com o Zohar, que eu vou subscrever tudo que o Zohar apresenta, mas quero dizer apenas que o Zohar foi escrito por judeus que entendem de hebraico e aramaico. Tanto é que ele está escrito em aramaico. E olha o que ele diz aqui com relação ao Errad de Deus. Olha o comentário que o livro faz sobre Deuteronômio 6, verso 4. Aqui não são cristãos, é judeu falando. Vinde e vede o mistério da palavra Hashem, para não pronunciar o nome de Deus, né? Há 3 degraus, cada um existindo por si só. Contudo, são um. Há 3 degraus, contudo, são um. E tão unidos que um não pode ser separado do outro. O santo ancião é revelado com 3 cabeças, que estão unidas em uma. Quando fala 3 cabeças aqui, Roshim, em hebraico, Rosh, significa 3 princípios, tá certo? Três essências. O ancião é revelado com 3 cabeças, que estão unidas em uma. E essas cabeças 3 exaltadas, ou são 3, essa cabeça é 3 exaltadas. O ancião é descrito como sendo 3, porque as outras luzes que emanam dele estão incluídas no 3. Mas como 3 podem ser um? Olha, o próprio judeu do 2º século já perguntava isso. Como 3 podem ser um? São realmente um só, porque os chamamos de um? Como 3 podem ser um só, pode ser conhecido através... Como 3 pode ser um só, pode ser conhecido através da revelação do Espírito Santo. Tá bom? Então você tem edições hebraicas e aramaicas do Zohar, fazendo um comentário sobre Deuteronômio 6, verso 4. Agora, a próxima passagem do Zohar, ela é mais profunda ainda. Olha o que diz. Essa graça suprema é o unificador. Por essa razão, a seção do Shema é unida àquela de e assim será, pois o ato que torna cada dia uma unidade e da mesma forma a soma total dos dias separados no todo perfeito é o fato de seguir a vontade divina em conhecimento e em ação. E somente através desse ato de concentração na união durante a oração e a recitação do Shema, que é do Deuteronômio 6, verso 4, pode-se alcançar aquela união da qual falamos frequentemente, isto é, união de cada um, a união que é expressa na frase ouve, ó Israel, tetragramaton, Eloheinu, tetragramaton, é um. Estes 3 são um. Como podem os 3 ser um? Somente através da percepção da fé.
E a última passagem aqui do Zohar diz: na visão do Espírito Santo, apenas na contemplação dos olhos ocultos, o mistério da voz audível é semelhante a este, pois, embora seja uma, consiste em 3 elementos, fogo, ar e água, que, no entanto, se tornam um só mistério da voz. O mesmo ocorre com o mistério das tríplices manifestações divinas, designadas por tetragramaton, que é o nome sagrado de Deus, Eloheinu, o nome sagrado de Deus. 3 modos, no entanto, formam apenas uma unidade. É muito difícil entender o Zohar, ele é muito filosófico, muito poético, tem frases truncadas, mas eu acho que deu para você entender uma coisa básica. Quem compôs o Zohar entendeu que ali em Deuteronômio você tinha uma unidade composta de Deus. Agora, é lógico, eu tenho que ser honesto também com a fonte, porque alguém, numa resposta, pode falar isso. O Zohar fala de 10 emanações de Deus. É verdade. Ele fala de várias emanações de Deus, não apenas 3. Mas o meu argumento aqui não é que o Zohar prova a trindade. Tanto é que os judeus não aceitam a trindade. O meu argumento é que o Zohar admite que Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, significa que Deus é um composto. Ou seja, um que pode ser composto de outros elementos. Errado. Portanto, o de Deus pode ser composto de mais de uma pessoa. Tá bom? Vamos a uma próxima parte aqui. Agora vamos dar alguns argumentos do Antigo Testamento que mostram que Deus realmente é um e ao mesmo tempo plural. O nome Elohim, aplicado a Deus, Elohim é um substantivo plural. E Elohim é usado para descrever Deus em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Ele também é usado em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses, Elohim, diante de mim. Em Deuteronômio 13, verso 2, vamos após outros deuses, Elohim. Agora olha que interessante. A palavra Elohim, que é uma palavra plural, literalmente deuses, então até que o final em hebraico, im, significa Deus. Elohim é uma palavra que é aplicada tanto ao Deus verdadeiro, como a deuses, no plural, falsos. A mesma palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, ou deuses, mas é Deus aplicando ao Todo-Poderoso. É interessante porque que Moisés escolheu uma palavra plural para designar o Deus único. E quando estão falando dos deuses, no plural, também aparece a palavra Elohim. Não terás outros deuses, outros Elohim diante de mim. Agora, olha que interessante. Às vezes, quando a palavra deuses, ou Elohim, aplica-se ao Deus verdadeiro, o verbo vem no singular. Por exemplo, Bereshit bara Elohim. Bara é singular. Então, literalmente, é como se eu escrevesse assim: no princípio criou deuses. Mas é um Deus só. Mas embora a palavra Deus está no plural, o verbo está no singular. Vayomer Elohim. E disse deuses. Mas é o Deus verdadeiro. Percebe? Então, há várias vezes na Bíblia, Yassá Elohim, e fez Deus, ou fez deuses, né? Porque a palavra está no plural, mas refere-se ao Deus verdadeiro. Tanto é que o verbo está no singular. Então você percebe que houve momentos em que Moisés não se importou de dar para o Todo-Poderoso um título no plural. Isso significa que esse Deus pode ser um Deus plural, um Deus que é único, mas que é composto. Agora, tem situações de Elohim aplicado ao Deus verdadeiro em que o verbo vem no plural. Por exemplo, Gênesis 20, verso 13. E quando Deus me fez errar, literalmente está assim, e quando eles me fizeram errar, mas está falando do Deus verdadeiro, mas está no plural. Quando eles me fizeram errar para longe da casa do meu pai. Gênesis 35, verso 7. Ali Deus se revelou a ele, mas literalmente no hebraico está, ali Elohim apareceram a ele. E é um Deus só. Está falando do Deus verdadeiro. Mas ele está usando um verbo no plural. 2 Samuel capítulo 7, verso 23. Deus Elohim foi. Literalmente em hebraico está, eles foram.
Salmo 58, verso 11. Certamente há um Deus, Elohim Echad, que julga, literalmente, que julgam. Então, o que eu percebo? Vamos fazer para não confundir sua cabeça agora. Se Deus é um só, ok? Conforme o Shema Israel. Se Deus é um só. Mas Moisés não se preocupou com o fato de usar uma palavra plural para designar Deus, Elohim, significa que esse Deus é um só, mas é um Deus composto. Ele é um só, monoteísmo, mas ele é composto. Ele pode ter mais de uma pessoa no ser dele. Porque Moisés, às vezes, o chama pela forma plural, Elohim, e coloca o verbo no singular, mas às vezes ele nem se preocupa. Ele chama Deus pelo plural e coloca o verbo no plural. Então você nota que Deus é um, mas é plural. Vamos ver aqui a próxima passagem. Alguém tentou explicar no passado que esse plural de Deus é o pluralis majestaticus. O que significa o plural majestático? Até o próprio Gesenius falou isso no passado, mas hoje a maior parte dos gramáticos de língua hebraica refuta isso e não aceita isso. O que é? Quando fala de Deus no plural, é um plural majestático. É como você fala assim, vossa majestade, sabe? Esses filmes que a pessoa vai se referir ao rei, fala assim, vossa majestade poderia nos dar a graça, e está falando com um rei só. Lembra que as Bíblias antigas também usavam muito voz para falar com Deus, né? Até a Igreja Católica, até hoje, faz o Pai Nosso nessa voz majestática. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Isso é o plural majestático. Você usa o plural por respeito para falar com o soberano. Então, seria o plural majestático. Aí falaram, então é por isso que Moisés usa o plural, quando fala de Deus no plural, plural majestático. Só que hoje essa argumentação caiu por terra. Por quê? Porque o plural majestático só veio a existir na Europa monárquica na Idade Moderna. Não existia plural majestático nas línguas antigas. Não existia plural majestático no hebraico bíblico. Não existia plural majestático em nenhuma língua do Antigo Oriente Próximo. Então é anacronismo dizer que Moisés estava usando o plural majestático. Isso não explica. O que nós temos de fato é Moisés e a Bíblia defendem a existência de um só Deus. Eu sou o único Deus. Antes de mim nenhum Deus houve e depois de mim nenhum outro haverá. Só há um Deus, monoteísmo. Mas quando a Bíblia fala que esse Deus é um, usa a palavra errad, que embora em alguns momentos seja um literal, em outros momentos é um composto. Uma unidade composta de outros elementos, o que abre possibilidade para que Deus, sendo um, tenha mais de uma pessoa na sua essência. Segundo, Moisés, quando vai falar desse Deus, usa o nome plural, Elohim, e às vezes coloca com o verbo no singular, às vezes coloca com o verbo no plural, sem se preocupar com isso. Aí alguém pode falar, tá, mas vem cá, Moisés deve ter usado o nome Elohim, porque não havia uma forma singular do nome. Havia sim. Você tem em hebraico o nome Eloah. Eloah, em hebraico, é a forma singular de Elohim. Agora, olha que interessante. Eloah aparece em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio 32, 15 a 17, Abacuque 3, 3. E essa forma singular, Eloah, poderia facilmente ter sido usada consistentemente na Bíblia. Mas olha que curioso. Quando vai falar de Deus, a forma singular, Eloah, aparece 250 vezes no Antigo Testamento, enquanto a forma plural Elohim aparece cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Então, ao invés de negar a pluralidade de Deus, eu acho que é mais fácil admitir que Deus é plural. Ele é um, mas é plural. Assim como errado, tá certo? É um dia composto de tarde e manhã. Uma só carne composta de Adão e Eva. Simples assim. Um só coração composto de vários indivíduos ali que perfaziam o povo. Então Deus é um composto de
várias pessoas. Quem são essas várias pessoas e qual o número delas, vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas o fato é que a Bíblia, o monoteísmo não é incompatível com a ideia de um Deus único em essência, plural em pessoa. É isso que eu quero dizer para vocês. Vamos aqui. E também tem pronomes plurais para Deus. Quando você vai para Gênesis 1, 26, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Houve uma tentativa para mim muito primária de tentar explicar isso aqui de outra maneira que não a Trindade conversando. Uma forma que alguns diziam o seguinte, alguns comentaristas medievais, não, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis capítulo 2, verso 26, a Bíblia está falando, Deus falando com os anjos. Então, o Criador falou com os anjos, façamos o homem à nossa imagem, mas em nenhum lugar da Bíblia é dito que nós somos feitos à imagem e semelhança dos anjos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Houve uma outra proposta também, que não faz sentido para mim, que alguém propôs, que era Deus conversando com a terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a terra, então, faria parte daquele diálogo de Deus com a terra. Também, hermeneuticamente, isso não se sustenta. Porque o ser humano não foi feito à imagem e semelhança da terra. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ponto final. Então, se esse Deus, ponto final, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, evidentemente que esse Deus tem que ter um cômputo de pessoas na divindade conversando entre si. Senão Deus ia falar de si para si mesmo, como eu converso com o meu botão, não faz sentido. Não faz sentido Deus dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava conversando com alguém. Aliás, tem um argumento filosófico muito interessante que São Jerônimo usa, que ele fala que uma das provas de que Deus é pessoal, que Deus é plural no sentido de pessoa, é o fato de Deus ter como essência do seu ser o amor. Para Deus ser amor, ele tem que amar por toda a eternidade. Mas se Deus amasse a si mesmo, ele seria um narcisista. Deus tem que ter um objeto do amor. E para Deus ter um objeto do amor que seja eterno, tem que ser alguém com a mesma essência de Deus. Tem que ser uma segunda pessoa. Compreende? Então, para Deus ser amor, ele tem que amar por toda a eternidade. Mas para ele amar por toda a eternidade, ele tem que ter um objeto desse amor. E qual que tem que ser o objeto desse amor? Uma outra pessoa. Divina. Tão divina como ele. Que as duas podem se amar, ou as três, daqui a pouco eu vou entrar no Espírito Santo, por toda a eternidade. E sem ter prejuízo para a essência de Deus, que é o amor. Se Jesus não existisse por toda a eternidade, o Pai não poderia ser amor, porque quem que ele iria amar por toda a eternidade? A si mesmo? Na continuação aqui, eu quero apresentar outra coisa. Sim, eu quero voltar ainda na questão dos pronomes plurais para Deus, porque não é só Gênesis 1, 26, não. Quando você vai também na destruição de Sodoma e Gomorra, aliás, antes, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, no capítulo 3, verso 22, Deus lamenta assim, então o Senhor Deus disse, então o tetragrama sagrado aqui, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Novamente, Deus não está falando com anjo, Deus está falando com outras pessoas da divindade. Quando você vai para a destruição da Torre de Babel, no capítulo 11, diz o seguinte, olha, verso 7. No verso 7, Deus diz assim, ó, venham, vamos descer e confundir a língua deles. Vamos confundir a língua deles. Vamos descer. Deus não está dando uma ordem para os anjos, desçam. É Deus falando, vamos descer. Também Isaías 6, verso 8, diz assim, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha o chamado de Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, evidentemente que Deus é plural, embora seja único. E há outras descrições plurais de Deus. Quando você vai em Eclesiastes 2, verso 1, embora na tradução em português esteja no singular, no hebraico está no plural. Lembra-te agora do teu Criador, no hebraico está
lembra-te dos teus criadores. O Salmo 149, verso 2, alegre-te, Israel, no teu Criador. Novamente está criadores. Josué 24, 19, Deus santo, literalmente está deuses santos, no plural. Isaías 54, 5, porque o teu Criador é o teu marido, literalmente está, os teus criadores são os teus maridos. Então, partindo do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não entra em contradição, é mais sensato para mim acreditar que Deus é um, mas um composto, e não um radical. Porque senão eu nego a Trindade, mas eu nego também a própria essência da Bíblia, que traz tantas vezes declarações plurais acerca de Deus, sem cair no politeísmo. Sem cair no politeísmo, tá certo? Porque se eu digo que um casal se faz uma só carne, uma só carne é composta do casal. Ela não é composta indistintamente de todo mundo que quiser fazer parte daquilo ali, tá bom? Então vamos continuar. Vamos ver alguns exemplos bíblicos que, para responder essa questão de quantas pessoas haveria na Trindade, ou na divindade, vamos começar com o Antigo Testamento. O Salmo 45, versos 6 e 7, dá a entender que há duas pessoas na divindade, pelo menos. No mínimo duas, tá bom? No mínimo duas. Por quê? Vamos ler com calma, tá aí na tela, vocês podem ler comigo. Salmo 45, 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O cetro do teu trono é um cetro de retidão. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha essa última parte. Por isso, Deus, o teu Deus, obviamente que aqui é só você ler com calma o texto. Qualquer coisa você dá um pause no vídeo aqui e leia com calma, ou leia na sua Bíblia. Olha, ele está falando de Deus, com Deus. Ele fala assim, o teu trono, ó Deus, está falando com Deus, é para todo sempre. O cetro do teu reino é um cetro de retidão. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Então ele está falando de um Deus que foi ungido pelo Deus desse Deus. Percebe? E quem foi ungido aqui é o Messias. E é curioso que o Messias aqui é chamado de Deus, porque ele é ungido, e fala que o Deus dele. Então, veja bem, ó Deus, o teu Deus te ungiu. Então, pelo menos duas pessoas são chamadas de Deus aqui nesse texto. O Messias e um outro Deus que unge o Messias. E isso aqui não é politeísmo. A falar, não, mas o Messias é um Deus menor, é um Deus com D minúsculo, isso é politeísmo. Com todo respeito às minhas irmãs testemunhas de Jeová, eu respeito muito, mas eu já vi explicação da Testemunha de Jeová dizendo que Jesus é um Deus com D minúsculo, porque ele foi criado por Deus Pai. Então ele é divino, mas ele é divino, uma divindade menor. Isso é politeísmo. Porque se você fala que tem um Deus maior e um Deus menor, aí é politeísmo. E a Bíblia não subscreve politeísmo. Tá certo? E os dois são chamados de Elohim no hebraico. Vamos aqui a mais um. Oséias 1, verso 7. Terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Perceba aqui, quem fala é Elohim, que diz que terá misericórdia da casa de Judá e os salvará pela instrumentalidade de Hashem, o seu Elohim. Portanto, o Elohim número 1 salvaria Israel por meio do Elohim número 2. Vamos ver no texto, não é isso? Olha, terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor. Não é Deus que está falando? Então Deus fala, eu terei misericórdia pela casa de Judá e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Não os salvarei pelo arco, nem pelo cavalo, nem nada. Então, o Deus número 1, o Elohim número 1, fala que vai salvar Israel pelo Elohim número 2. E não apenas Elohim é aplicado a duas personalidades no mesmo versículo, mas também o próprio nome sagrado de Deus, que a gente fala Hashem, o Adonai. Olha o que diz, por exemplo, Gênesis 19, 24.
Então o Senhor fez sair fogo, perdão, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, procedentes do Senhor desde os céus. Então, fala de um Senhor que está aqui, na terra, tá certo? Que evidentemente é aquele que estava conversando com Abraão, que Abraão se dirige a ele como Deus. Lembra que Abraão foi visitado por três forasteiros? E 2 deles eram anjos, o outro era o próprio Senhor. E 2 deixaram Abraão conversando com o Senhor e foram a Sodoma para resgatar Ló e sua família. Esse terceiro que ficou conversando com Abraão, depois você pode ler isso no capítulo 19 de Gênesis, Abraão se refere a ele como Deus. Senhor, o Senhor não vai destruir a cidade se tiver... Não, eu pouparei. Aqui ele está falando com Abraão ali, eu vou poupar a cidade, eu sou o Senhor. E Abraão se prostra diante dele, etc. Ele é o Senhor. Está bem claro aqui, que ele está conversando com Deus. E enquanto esse Deus está conversando com Abraão, é dito assim, então o Senhor, esse que estava conversando com Abraão, fez chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, procedentes do Senhor desde origem os céus. Então, um Deus estava conversando com ele aqui, uma pessoa da divindade estava conversando com ele aqui, a outra pessoa da divindade estava no céu. Um Elohim estava falando com ele, outro Elohim estava lá. Mas não são 2 deuses, são 2 pessoas numa mesma divindade. Zacarias 2, 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para a sua glória enviou-me as nações que vos saquearam, pois quem toca em vós toca na menina do seu olho. Eis que eu estenderei a minha mão sobre eles, e eles se tornarão despojo para aqueles que o serviram. Então sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Pode olhar em todos os comentários bíblicos que você encontrar. Quem está falando aqui, quem é enviado em Zacarias 2:9 é Deus, o Messias divino. E esse Messias divino fala que o Senhor o enviou. Então parece que é Deus enviando Deus. Literalmente é isso. Uma outra coisa que me chama a atenção também é Zacarias 12, verso 10, que as nossas Bíblias, talvez influenciadas pela Septuaginta, traduzem um pouco diferente. Traduzem assim, Zacarias 12, verso 10. Naquele dia olharão para aquele a quem traspassaram. Até a Nova Almeida atualizada está assim. Mas quando você vai no hebraico, não está para aquele a quem traspassaram, tá? Elai é para mim a quem traspassaram. Tá certo? Olharão para mim a quem traspassaram. É curioso que o capítulo 12 de Zacarias, quem está fazendo o discurso ali é o Senhor Deus de Israel, é Hashem. E Hashem, ao fazer o discurso para Israel, diz, naquele dia olharão para mim a quem traspassaram. E nós cristãos sabemos que quem foi traspassado na cruz foi Jesus. Então olha que ali, Jesus, numa forma divina, usando até o tetragrama sagrado, diz, naquele dia olharão para mim, Hashem, a quem traspassaram. Então Jesus é Deus. Você está percebendo que em alguns momentos do Antigo Testamento, até o nome sagrado de Deus, o tetragrama, é aplicado à segunda pessoa da divindade? Tá certo? Até o tetragrama sagrado. Agora, uma pergunta que vocês podem fazer é o seguinte, tá bom, Rodrigo, deixa eu tirar isso aqui para conversar um pouquinho, depois eu volto. Você falou que Deus pode ser um composto, você deu exemplo de um composto, como por exemplo, homem e mulher, uma só carne, tarde e manhã, um só dia, mas isso aí são 2. O pode ser composto de um número maior do que 2, sim, lembra o exemplo que eu dei, aquele povo terá um só coração, povo não são só 2 pessoas, são várias pessoas. Então, o composto pode ser um composto por vários elementos, não tem número. Ok, você pergunta. Mas quantos então podem compor o ser de Deus? Por que vocês que acreditam na Trindade dizem que são 3? Podiam ser 4, 5, 6, 10, 20, e de repente até os politeístas podem estar certos. Vários deuses, na verdade, são apenas pessoas da mesma divindade. Não. Não pela seguinte razão. Vamos lá. Em primeiro lugar,
Baal, Zeus, Poseidon, esses deuses são todos considerados pela Bíblia falsos deuses. Então, se eu estou trabalhando com o texto bíblico como autoridade para montar a minha doutrina, eu tenho que seguir o que a Bíblia fala. Esses deuses são falsos deuses. Se são falsos deuses, então eles não podem fazer parte da divindade verdadeira. Ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 2. Em nenhum lugar, Baal admite fazer parte da mesma divindade que Zeus. Eles são deuses bem distintos. Se eu colocar Baal, Zeus, Poseidon, ou vamos pegar até os da Grécia ali, vamos deixar o Baal de lado. Se eu pegar Zeus, Poseidon e Hades, eles jamais perfazem uma mesma divindade. Eles são seres e deuses independentes um do outro. Então não coincide com a doutrina da Trindade. Se eu pegar se eu pegar Zeus, Poseidon e Hades, evidentemente eu estou falando de triteísmo, são 3 deuses, não de trindade. É só o cristianismo, pelo seu matiz bíblico, que tem a ideia de trindade, que embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, o conceito está lá. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que responder uma pergunta honesta que vocês podem fazer. Tá, então por que 3? Quem determinou que eram 3? Até agora, você mostrou evidências de 2. Como é que a gente pode chegar a 3? Então vamos pela própria Bíblia. Vamos lá. A Bíblia hebraica aponta para a pluralidade de pessoas, mas quantas personalidades existem na divindade? Bom, em primeiro lugar, nós temos a Bíblia falando várias vezes de um ser misterioso chamado Anjo do Senhor, que é considerado distinto de outros anjos. Ele não é um anjo qualquer. Ele é Deus em forma angelical. Deus em forma angelical. Nós temos muitas passagens, por exemplo, Gênesis 16, verso 7. Quando você pega aqui, Gênesis, vou ler talvez só essa e mais uma para não ficar muito cansativo. Gênesis 16, verso 7. Diz assim na minha tradução: o anjo do Senhor a encontrou, Agar, junto à fonte da água, no caminho do deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela falou: fujo de Sarai, minha senhora. Aí quando você vai no verso 13, diz o seguinte: então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome: tu és o Deus que vê. Ora, quem tinha falado com Agar era o anjo do Senhor, mas no final diz que Agar deu ao Senhor, o tetragrama sagrado, que falou com ela. Quem falou com ela foi o anjo do Senhor ou foi o Senhor? Ora, obviamente, foi o Senhor em forma angelical. Quando Abraão também vai sacrificar Isaque, o anjo do Senhor segura Abraão pela mão e fala assim: Abraão, não faça mal ao menino, porque eu sei que você não me negou o seu filho. Perceba? Também quando Moisés, na sarça ardente, vê o anjo do Senhor, diz que o anjo do Senhor falou com Moisés da sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Tira as sandálias porque você está pisando no lugar santo. E aí Moisés pergunta para o anjo do Senhor: quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu serei o que serei. Também no Êxodo, tem uma outra passagem, eu vou colocar aqui de novo, Êxodo 23, 20 a 22, onde esse anjo do Senhor perdoa pecados. E quem pode perdoar pecados é apenas Deus. Também, então tem várias situações na Bíblia em que o anjo do Senhor apresenta, mas não é um anjo qualquer, é Deus numa forma angelical. Então nós já temos pelo menos essa ideia de que Deus pode se apresentar de uma maneira diminuta. E a terceira pessoa? Onde é que ela aparece? Gênesis capítulo 1, versículo 2, mostra as 3 pessoas da divindade. Mostra assim, olha: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou no princípio, eu tenho um estudo sobre isso que eu já mostrei em alguns vídeos, depois eu posso mostrar de novo. No princípio já é uma pessoa através da qual Deus cria tudo. Os próprios judeus admitem isso. Então, o princípio é uma pessoa, Deus, Elohim é outra pessoa, aí fala: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, além do Senhor Deus, além do anjo do Senhor, fala também do Espírito de Deus.
o Gênesis 6, verso 3. Gênesis 6, verso 3. Por ocasião do dilúvio, ou da iminência do dilúvio, Deus disse assim: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Vamos para Jó, capítulo 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4. Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Não, perdão, é o verso 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu vou ler mais uma passagem para você. Salmo 139, 7. E essa de Isaías, eu quero lê-la também, que ela é muito importante. Salmo 139, 7. 139, 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E Isaías, eu quero ler essas duas passagens de Isaías, só faltam duas aqui. Isaías 11, verso 2, é um texto importante. Isaías 11, verso 2. Isaías 11, verso 2 diz assim: repousará sobre ele, sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, do temor do Senhor. O Espírito do Senhor pousará sobre ele. Então você vê nitidamente que, além de Deus Elohim falar, que eu vou chamar de Deus o Pai, você tem também o anjo do Senhor, que é divino, duas pessoas. E tem várias vezes a menção ao Espírito de Deus, uma terceira pessoa. E aí você pode falar, Rodrigo, mas será que o Espírito de Deus não é um outro nome para o anjo do Senhor? Não é a mesma coisa? Vamos a Isaías 63, 7 a 14, que você vai ver como é que os três aparecem aqui de maneira bem clara e distinta. Isaías 63, 7 a 14. Deixa eu até voltar aqui para mim, para não ficar esse quadro branco feio aí. Opa. Prontinho. Isaías 63, 7 a 14. Olha o que diz aqui. Leiam comigo. Celebrarei as misericórdias do Senhor. Aqui está o tetragrama sagrado. E os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor me concedeu. Aí quando você chega lá no verso 9, diz: em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da presença os salvou. Já falou da segunda pessoa. No início falou do Hashem, agora fala do anjo da presença. Aí quando você vai para o verso 10, diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs nele o seu Espírito Santo? Olha, os três aparecem aqui. E se essa passagem ainda não convenceu você, eu vou mostrar uma outra. Olha aqui em outras situações em que o Espírito Santo aparece junto às três personalidades da Trindade ali. Isaías 48, 12 a 16. Vou ler esse texto. Ele está aí, mas eu vou ler aqui também. Isaías 48, 12 a 16. É porque às vezes colocando na tela fica mais fácil, mas ali eu achei que está muito pequenininha a letra. Isaías 48, versículos 12 a 16. Escuta, ó Jacó, e também você, Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam todos vocês e escutem. Quem anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará sua vontade contra a Babilônia.
e o seu braço será contra os caldeus. Peraí, deixa eu só ver se eu estou com o texto certo aqui, porque ele não está dando. Só um minutinho, deixa eu conferir com vocês. 48, 12 a 16. Ouviu meu Israel, a quem eu chamei a mim mesmo, eu sou o que fundamenta. Tá certo. O Senhor que o ama, declara que o Senhor que o ama, aproximem-se de mim e escutem desde o princípio o que eu não falei em segredo, desde o tempo que isto tem acontecido. Agora o Senhor enviou a mim o seu Espírito. Aqui falou do Senhor. Aí continua dizendo, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Percebeu? 3 vezes Deus, as 3 pessoas da Trindade são aqui mencionadas. Tem uma outra passagem também, que agora eu não estou com ela anotada, é dos Salmos, que fala o seguinte, o Senhor fez todo o céu, depois pode procurar, por sua palavra e o seu Espírito. A sua palavra e o seu Espírito, tudo foi feito e tudo passou a existir. No Novo Testamento, para não ficar muito longa a nossa live aqui, nós também temos aquela resposta à pergunta de Provérbios 30, verso 4, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Olha que interessante isso. Certamente você sabe, o nome é Yeshua, Jesus. Aí quando você vai para Mateus 28, 19, fala que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É curioso, e eu não vou entrar no mérito da questão da crítica textual de Mateus 28, muita gente fala, esse texto é espúrio, não está no original. Não é bem assim, não. Esse texto está em bons manuscritos, sim, mas eu não vou falar disso aqui agora por causa do tempo. Mas eu quero me deter na maneira como Jesus fala. Ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações e batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É um nome só. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, os 3 são um. Deixa-me ver outra passagem que eu também poderia mencionar para vocês. As formas como Paulo despede as cartas dele, 2 Coríntios 13, 13, ou 13, 14, dependendo da versão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Olha os 3 mencionados aí. Essa fórmula trinitariana aparece em várias cartas de Paulo e também de Pedro. 1 Pedro 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Efésios 4, 4 a 6. Há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Espírito, Senhor Jesus, Deus Pai de todos, Deus Pai. 3 designações agrupadas em uma só confissão de fé. Lucas, capítulo 3, 21, 22 e também Mateus, capítulo 3, fala do batismo de Jesus. E você vê as 3 pessoas ali. Jesus, Deus Filho, sai da água. Deus Pai fala do céu, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus Espírito desce em forma de pomba. Eu estou usando a nomenclatura Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, mas, repito, não são 3 deuses. É um Deus só. E já para ir para a parte final aqui, eu quero terminar com 2 passagens, 2 grupos de passagens, ambas do evangelista João. Em João 14, 16 a 7, Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Bom, volta aqui para mim um pouquinho. Quando Jesus falou para os discípulos, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, tem que ser uma outra pessoa, que não pode ser o próprio Pai nem o próprio Jesus. Eu sei que tem gente que tenta explicar, não, o outro Consolador é o Espírito do próprio Jesus. Não faz sentido isso. Porque Jesus fala, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro. Se eu dissesse para vocês assim, olha gente, semana que vem eu não estarei aqui, mas outro teólogo falará no meu lugar, evidentemente não pode ser outro. Ou se eu disser assim, gente, eu não vou dar aula semana que vem, mas eu vou pedir ao reitor que envie um outro professor para me substituir. Se eu vou pedir ao reitor que envie outro professor, esse outro professor não pode ser o próprio reitor, nem pode ser eu mesmo. Tem que ser uma outra pessoa. Concordam comigo? Então, é interessante que muitas vezes as pessoas pensam, não, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus Pai e Deus Jesus. Não, é um outro, ele usa a palavra outro. E quando eu vou ao grego,
chama minha atenção que está aqui o seguinte: Kago, erotesso, ton patera, então eu rogarei ao Pai, kai alon parakleton dosei rumin. E eu rogarei ao Pai, e outro confortador, consolador, paráclito, ele dará para sempre, né? Ele dará a vós. Ali não está o para sempre, eu não coloquei não. Dosei rumin, ele dará a vocês. Então, o alon, outro, é uma palavra muito interessante em grego, sabe por quê? Em grego tem duas palavras para outro. Tem alos e heteros. Alos é outro de mesma natureza. Heteros é outro de natureza diferente. Entendeu? Heteros é outro de natureza diferente. Por exemplo, quando uma pessoa diz eu sou heterossexual, significa que ele tem uma prática sexual com uma pessoa de outra natureza. Um homem com uma mulher com um homem. Ele é heterossexual. Tá certo? Ele é hétero. Alos é outro de mesma natureza. Então, quando Jesus fala que ele enviará outro consolador, ele não usa heteros. Então não é um outro diferente, é um outro de mesma natureza. Logo, tem que ser um outro que seja divino e que seja uma pessoa, não pode ser uma coisa. O Espírito Santo na Bíblia não aparece como coisa. O Espírito Santo, ele sente, ele intercede. Você pode pecar contra o Espírito Santo, quando Pedro condenou Ananias e Safira lá, falou que eles mentiram ao Espírito Santo. Fala para não blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus falou, como é que eu vou blasfemar contra uma coisa? Eu só posso blasfemar contra uma pessoa, e divina. Porque não tem como eu blasfemar contra a Laura, minha esposa. Laura é um ser humano. Eu não tenho como blasfemar contra um cachorro, ou blasfemar contra um livro, ou blasfemar contra uma caixinha. Não. Eu só tenho como blasfemar contra uma pessoa divina. Então, se pode blasfemar contra o Espírito Santo, só pode blasfemar contra o Espírito Santo, que é Deus. E esse Espírito Santo Deus não pode ser a mesma pessoa de Deus Pai, porque Jesus vai pedir a esse Deus Pai que envie outro. Então não pode ser nem Jesus nem Deus Pai. E a Escritura vai por aqui. João 15,16 também diz, quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade, então uma terceira pessoa. E eu quero terminar com uma passagem de João a respeito de Jesus, que deixa bem claro que Jesus é Deus. Para um dos textos mais fortes para falar da divindade de Jesus, é João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É claro, ele era Deus. Aí, de novo, eu peço licença com muito respeito para me dirigir às testemunhas de Jeová, que eu sei que pensam diferente. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, está assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E ainda põe com letra minúscula. De novo, eu digo que é difícil aceitar isso, porque se Jesus é um Deus menor, aí é politeísmo. Então, muitas vezes, alguns irmãos das Testemunhas de Jeová nos acusam de politeísmo por causa da Trindade, mas com todo o respeito, eu acho que quem está praticando politeísmo são vocês. Porque se você fala que Jesus é um Deus menor e que existe Deus Pai, Deus maior e Jesus o Deus menor, então existem dois deuses. Se tem dois deuses, já virou politeísmo. Politeísmo é no mínimo dois deuses. Tá certo? A Trindade não diz que são dois deuses, é um Deus e duas pessoas. E a tradução, o verbo é um Deus, não se justifica. O argumento que é usado para traduzir o verbo é um Deus é que em grego, quando você quer dizer uma casa específica, uma coisa específica, você coloca o artigo definido. Então, por exemplo, a palavra casa em grego é oikos. Oikos. Se eu quero dizer uma casa qualquer, eu digo oikos. Mas se eu quero dizer a casa específica, é oikos. Tá certo? Por exemplo, se eu quero dizer um vinho qualquer, oinos. Mas se eu quero dizer, não, é esse vinho específico, eu tô falando de um vinho, aí você é oinos. Tá bom? E assim por diante. Eu vou dar vários outros exemplos. Aí quando você vai no original grego, eu vou colocar aqui e vou ajudar vocês a entenderem. Tá assim, ó. Enarrenrologos.
No princípio, ou em princípio, era o verbo, ho logos, o verbo. Kai ho logos e o verbo em pros ton theon. Estava em pros junto ton theon, junto com o Deus. Kai theos, aí não tem o artigo. En ho logos, era o verbo. Então, num primeiro momento, parece que as testemunhas de Jeová estão corretas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e um Deus era o verbo. Só que a questão que nós devemos ter clara aqui, que esse texto, nós temos não sei se eu coloquei mais um slide aqui, existe uma regra que é chamada em grego a regra de Colwell, que eu vou definir para vocês. Um predicativo nominativo indefinido que precede o verbo copulativo ser, geralmente omite o artigo. Isso não o torna indefinido, ou seja, um Deus. Você não entendeu nada dessa regra? Vai ficar fácil você entender aqui, ó. João, capítulo 4, versículo 24, em grego está assim, pneuma ho theos. Deus é espírito. E não está Deus é um espírito. E não tem o artigo definido antes da palavra pneuma. De novo também em João capítulo 8, verso 44. Pseustes estin, ele é mentiroso. Antes da palavra pseustes, também não tem o verbo, não tem o artigo definido. E você não traduz, ele é um mentiroso. Ele é mentiroso. Deus é espírito, não Deus é um espírito. Então essas duas passagens mostram que você pode traduzir o verbo era Deus de maneira definida, mesmo que o original grego não tenha o artigo. Tá certo? Agora, o mais importante entendermos de tudo isso é que o que nós sabemos da Trindade é o que está revelado na Bíblia. O que passar disso já vira especulação. Como é que as três pessoas da Santíssima Trindade dialogam entre elas? Não sei. Não sei. Isso é um mistério. Mas quando a gente estiver na eternidade, nós vamos ver Deus Pai, Filho e Espírito Santo assim de vista desarmada? Não sei. Aí a Bíblia não diz. Como é que vai ser essa visão de Deus na eternidade? A Bíblia diz que nós contemplamos a Deus através do Filho. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Olha que interessante. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Então, é Cristo que revela a visão da divindade. Como é que vai ser isso? Não sei. É um mistério. Eu só sei que eu quero estar lá. Como é que vai ser a contemplação do Espírito Santo, de Deus Pai e Deus Filho? Não sei. Mas eu sei que eu quero estar lá. E eles estão comigo, porque eles são o único Deus de Deuteronômio 6, verso 4. E Deus não está apenas conosco. Ele está ao nosso lado. E é a economia da Santíssima Trindade que permite a nossa salvação. Quando eu digo economia, é a atuação dela. Espero que você tenha gostado dessa aula. E lembrando, não esqueça de se inscrever na plataforma Bíblia Comentada, que eu vou mandar para você de presente um exemplar do livro Maria Madalena, Verdadeira História, se você se inscrever nos planos anual ou premium, enquanto durar o estoque, tá bom? Que Deus abençoe você. Também não se esqueça de se inscrever no Congresso de Arqueologia Bíblica aqui do NASP em outubro. Eu quero conhecer você pessoalmente e além de outros colegas que estarão conosco também. Um grande abraço e que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a salvação operada por Cristo Jesus possam ser uma realidade presente em sua vida. Um abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.